Essa é a história de Joy. Joy todos os dias é acordado por um cara tentando matar e dando-lhe facada e pá, mas ele nem se surpreende, porque isso acontece todas as vezes, tá ligado? Ele pá, pum, matou o cara. Ele sabe tudo que vai acontecer, desde a hora que acorda e morre. E isso já aconteceu 144 vezes. Inclusive ele tem um alarme no relógio que avisa a hora que o prédio dele vai explodir. Ele sabe até o momento certo que passa o caminhão na frente da casa dele, já que já morreu 22 vezes pra ele. E nem é a primeira vez que ele rouba esse carro laranja. Ele, por diversão, repete o que o cara fala, até porque é muito engraçado. Logo que ele começa a dirigir, vem duas mulheres seguindo ele, Esmeralda e Pam. Então quando ele consegue despistar as mulheres, ele é atropelado por um ônibus, que ele se esquece que já foi atropelado mais outras vezes também. Peraí, eu já passei da parte do ônibus? Não. Então ele recorda outras vezes que morreu, como da vez que ele matou o cara, se esqueceu que o helicóptero ia chegar, aí ele morreu. E ele conta que muitas pessoas estão tentando matar ele, só que ele nem conhece elas. Entre elas Punk, que a gente já conheceu e já matou ele 14 vezes. E também Quentin, que matou ele na vez 69. E um anão que ele apelidou de Kabum, que matou ele na vez 88. Mas a vez 93 é a que ele mais se lembra, porque foi muito engraçado, o assassino era muito parecido com ele. Mas mesmo que ele mate alguns deles, sempre vem outro e mata ele. Por mais que os dias dele sejam diferentes, tem alguma variação, alguma coisa, sempre acaba do mesmo jeito. E por mais que se repita todos os dias, não deixa de doer. Ele reclama que não sabe nem o porquê que tá vivendo o mesmo dia e tão pouco porquê que as pessoas estão perseguindo ele. E ele nem tem tempo pra pensar, porque desde o começo estão sempre perseguindo ele. Roy, na vida 48, lembra de ligar pra sua mulher, porque diz ele que poderia ter as respostas com ela. E o coronel Clive Ventor, que é seu chefe, atende e fala que ela morreu em um acidente de trabalho. E antes dele conseguir verificar essa situação, dois homens chegam a dar uma bazucada. Na vida 140 ele vai muito bem. Ele consegue sobreviver e matar todos os seus inimigos. Depois ele vai no restaurante chinês pra tomar uma cerveja e relaxar um pouco pela primeira vez. Seu amigo trabalha na área de segurança e é muito esperto, e mais adiante vai ajudar ele. Joy já viveu esse momento várias vezes, já tá até cansado. Ele já sabe até o momento que entra uma espadachim que ganhou o mundial. E também que meio-dia e 20 o seu amigo tem que retornar ao trabalho. Roy se sente feliz por ter conseguido ficar um tempo no restaurante sem ninguém incomodar, bebendo o suficiente. Ele faz isso durante alguns dias, né, e aí morre pá, e aí ele já sabe que meio-dia e 47 vai chegar os caras e vai pá. Nesse caso ele nem resistiu, porque é a primeira vez que ele conseguiu ficar mais tempo vivo. Mas agora ele sabe que alguma coisa de errado aconteceu com sua esposa e quer se vingar. Mas pra entender um pouco mais sobre o que tá acontecendo, vamos pra um pouquinho antes. E eu não digo ontem, eu digo antes disso tudo. Então ele visita sua esposa no laboratório. Eles conversam um pouco e depois ele entrega o currículo dele para ela, porque ele tava procurando trabalho. Ela conversa com ele com um pouco de medo, porque tá sendo observada por câmeras e também tá sendo vigiada por áudio. Só que ele não sabe que ela tá sendo vigiada por áudio. Nisso ele fala das forças armadas pra ela, sobre o que tá no currículo e pá, e provavelmente levanta uma suspeita pro chefe dela. Então ela conta pra Joy que está trabalhando em um projeto secreto que pode destruir o tempo. Mas ele tava lá na inocência, tá? Logo depois Brad de segurança chega e avisa que ela não podia ter visita. Ele fala que só foi entregar o currículo, ele pega e vai embora. Então ela do nada pega o fio de cabelo de Roy. Ela então pede pra ele olhar o livro que ela mandou nos correios e que recorre uma palavra. Lembra disso? Osíris. Logo depois o chefe dela chama ela no escritório. Então ela diz que tem um pequeno atraso no projeto. Então eles têm uma longa conversa e Ventor proíbe as visitas. E de uma forma indireta ameaça ela. Enquanto isso, Roy está com a Ruby, a mina que acorda com ele no dia da sua morte. Em uma conversa aleatória entre eles, descobrimos que ela é dentista. Logo depois sua ex-mulher, enquanto ele tá no bar, liga pra ele. Enquanto eles conversam, ela coloca o cabelo dele tipo num bagulho, parece uma cápsula. Ela então começa a pedir ajuda pra Roy, mas a chamada começa a falhar e Ventor interfere na chamada. Ele até se preocupa com ela, mas ali naquele momento tava com a mina, então ela continua no esquema da cápsula e Ventor manda matar ela. Então depois dele recordar essas coisas, voltamos para a atualidade, onde ele está na vida 141. Ele enfrenta seus primeiros obstáculos, pega o livro para começar a ler. Ele começa a ler e se esquece dos homens de um helicóptero, e aí mata ele de novo. O cara não tem um minutinho de paz, velho. Então ele tenta ler de novo na vida 142, só que se esquece do ônibus. No seguinte dia ele guarda o livro pra ler no restaurante, pra não morrer dirigindo. Então do nada aparece um cara que só o sorri e mata ele. Não conhecia, nunca tinha visto. Mas Roy não desiste do seu objetivo, então ele vai para um lugar tranquilo pra conseguir ler o livro. E do nada entra seu filho lá onde ele tava. Ele vê que seu filho pega o saco de um estranho, então ele vai atrás dele e o filho dele confessa que tá matando aula
escola para ir jogar um campeonato. Ele pede pro seu filho mostrar o que ele pegou do estranho e ele vê que são cartas e não drogas. Então eles saem do lugar bem tranquilo e Joy percebe que já é 12h50 e ele não morreu. E isso quer dizer que ele viveu 13 minutos a mais. Então ele começa a acreditar que tem um GPS nele. Já colocar onde eles estavam era subterrâneo e eles não podiam localizar. Mas em seguida matam ele de novo. Ele diz para si mesmo que é a última vez que ele morre. Então ele começa a procurar quem e onde colocou o rastreador. Então vai ao restaurante e pergunta para seu amigo que trabalha na área. E ele diz que a melhor maneira de colocar um GPS é implantando no dente. Então obviamente Joy se lembra que dormiu com uma dentista. Então ele vai no banheiro do restaurante e arranca seus dentes na frente do seu amigo. E logo eles encontraram o rastreador, matam ele. Sim, de novo. Até a próxima. Então na vida 145, ao invés de só sobreviver ao primeiro ataque, ele obriga a dentista a falar quem pediu pra ela colocar. E ele descobre que foi o Brad, segurança do chefe da empresa onde sua ex-esposa trabalha. Então com seu rastreador ele atrai um por um dos seus assassinos e mata eles. Então ele pega o telefone de um deles e Brad liga pra eles. Eles têm uma conversa e praticamente Brad confessa que são eles que estão mandando matar mesmo. Nisso ele está com uma vontade enorme de se vingar. Então ele tenta entrar à força na empresa, mas não dá certo e Brad mata ele de novo. Então ele tenta de novo e Brad surpreende ele e mata ele de novo. Na 147 ele consegue entrar, mas ele morre 1, 2, 3, 4, assim se repete. Na V153 ele consegue passar pelos soldados, aí ele se encontra com o Wang e aí morre de novo. Na V156, apesar dele perder de novo, ele pelo menos consegue conversar com o Ventor. Ele dá um discurso ao ocorrido e ele nem presta muita atenção. Depois o coronel lembra de sua ex e mata de novo. Mas agora pelo menos eles sabem mais 3 coisas: que tem que matar Ventor, que ao morrer ele estava dentro de algo chamado Osiris e que o Ventor não sabe que seus dias estão repetindo, e isso ajuda bastante. Então logo ao acordar ele se dá de conta que sua ex colocou ele dentro de Osiris para matar Ventor. Então no dia seguinte Joy vai à procura da espadachim para ela ensinar ele a usar uma espada para derrotar Gwen Shin. Então ele começa a treinar e treinar até ficar bom, o que levou algumas mortes, né? Então depois de ele treinar e morrer mais de 200 vezes, eles lutam e ele consegue matar Gwen Shin. Então aparece Brad, mas nem dá pro cheiro, o Joy mata ele em segundos. Então ele chama Ventor pra chincha e aí prende ele com a mão e eles têm uma longa conversa. Então Ventor descobre que Gemma ativou o vulgo de Osiris. Então ele ameaça a Joy falando que mesmo que ele mate ele, o seu filho não tem como se salvar. Então Joy corta a cabeça de Ventor e vai a toda velocidade salvar Joy, mas já é tarde porque ele já morreu. Ele fica triste e se pergunta se seu filho morreu todas as vezes que ele reviveu aquele dia e nem lembrou dele. Quando ele tenta se aproximar do corpo de Joy, começa a acontecer uma explosão que parece o fim do mundo. E em questão de alguns segundos tudo se acaba de novo. Por que não? Meu mundo já acabou mesmo. Sabendo que seu filho e sua ex-esposa, a pessoa que ele mais ama, morrem, Joy perde totalmente a motivação e deixa que matem ele várias vezes. E fica brabo que não consegue nem dormir. Mas um dia ele se cansa e a única coisa que motiva ele é ir ver seu filho e conhecê-lo mais. Então eles têm 12 encontros e Joy aproveita cada momento para ficar junto com seu filho. E em cada uma das vezes em que o fim do mundo ocorre, eles estão juntos. Em uma das conversas com Joy, ele fala que sua mãe ligou para ele de manhã dizendo que ia buscar ele na escola. Então Joy revisa o celular e percebe que ela está viva logo quando o dia começa. E tem uma esperança em salvá-la. Então mostra tudo o que ele fez para chegar até lá e ele mata Ventor rapidamente. E Brad conta pra ele que Gemma causou um bug no tempo que eles não sabem como consertar. Então Joy olha no vídeo da segurança que Gemma tá viva depois de 14 minutos que ele acorda. Então ele se mata e começa aquele ciclo para tentar salvar ela. Então logo quando ele acorda, ele dá um jeito de pegar aquele helicóptero que mata ele às vezes. Então ele chega no laboratório, derrota vários homens, mata toda aquela galera lá que ficava perseguindo ele. Depois ele consegue chegar por pouco e matar Brad e Ventor. Então ele se encontra com Gemma, que fica muito surpresa por conseguir ver ele. Joy então conta pra ela que não tem por que ela se preocupar porque ele matou todo mundo e pode ficar tranquila com Joy. Então Gemma explica pra ele que colocou o DNA dele no núcleo do tempo. Então ela explica pra Joy que ele tem que entrar na máquina pra ela reiniciar e tudo acabar bem. Mas ela não tem certeza disso e nem sabe como funciona, mas ele vai ter que entrar na máquina. Já que a ideia é salvar seu filho e sua esposa e defender o fim do mundo, ele concorda com isso. Então eles com medo começam a se despedir e Joy fala que ama ela. Ele entra sem pensar muito e fala pra ela esperar ele. E é desse jeito que acaba esse puta filmaço que eu recomendo pra todo mundo assistir, tá ligado? Papo reto, assiste esse filme sem ser do resumo, vale?